Bom dia, galerinha. Veremos a resolução de exercícios envolvendo conceitos sobre progressão geométrica. Hoje está a segunda resolução. E aqui nós temos uma questão do Enem 2015, uma questão envolvendo a respeito de um surto epidêmico, né, que isso se cobra muito, esse tipo de apresentação textual. Uma outra que envolve o triângulo de Sierpinski, que é muito interessante, tá? Voltado para a área da matemática, geometria também. E de algumas outras universidades, certo? É interessante a gente analisar a abordagem desses conceitos. Observe a primeira questão, é uma questão muito interessante que ela requer a prova de uma igualdade. Sejam A, B, C e D, 4 números reais de progressão geométrica nessa ordem. Prove que b menos c ao quadrado mais c menos a ao quadrado mais d menos b ao quadrado é igual a menos d ao quadrado. Ou seja, você quer provar essa igualdade aqui. E um método para a gente provar essa igualdade é você chegar em algo que você consiga expressar que realmente essa igualdade é verdadeira, tá? De maneira que você consiga demonstrar isso. Como esses termos aqui se referem à progressão geométrica, a gente tem alguns caminhos a seguir para fazer isso, tá? Então, primeiramente, vamos resolver cada um desses binômios aqui, tá? Cada um desses, na verdade, desses produtos notáveis, melhor dizendo, tá? Lembrando que b menos c ao quadrado você pode seguir, fazer o seguinte, né? B menos c multiplicado por b menos c. Ou você pode usar aquela resolução do produto notável, que é o quadrado do primeiro, né, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, como é que é menos que é menos, mais o quadrado do segundo. Então, ficando assim, b menos c ao quadrado, quadrado do primeiro, né, b ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2bc, mais o quadrado do segundo, c ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó, quadrado do primeiro, que é c, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 vezes ca, mais o quadrado do segundo, que é a ao quadrado. Quadrado do primeiro, d ao quadrado, menos 2db, mais b ao quadrado. E, semelhantemente, a menos d ao quadrado é quadrado do primeiro, menos 2a vezes d, mais o quadrado do segundo, que é d ao quadrado. Tá? Se você quiser testar isso aqui, é só você pegar e fazer em parênteses, né? b menos c multiplicado por b menos c resulta nessa mesma expressão, ok? Então, só que isso é mais prático você fazer dessa forma, né? Você tem que ir aprendendo a fazer desse jeito para ficar um pouco mais prático, certo? Claro que sabendo como que se realiza essas operações aí. Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui e operar o parênteses, né? Para poder somar uns termos semelhantes. Então, como que a gente não tem problema aqui em não escrever esse parênteses, tá? Pronto. Aí você vai pegar agora e somar os termos semelhantes, ó. B ao quadrado eu somo com b ao quadrado com 2b ao quadrado, né? C ao quadrado com c ao quadrado com 2c ao quadrado. E só isso. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer de duas formas. Primeiramente, pessoal, eu vou pegar e vou operar esse a ao quadrado com esse d ao quadrado, justamente com o a ao quadrado e o d ao quadrado do segundo membro da igualdade, tá? Quando a gente faz isso, ó, a ao quadrado menos esse a ao quadrado do primeiro membro vai ficar zero. Então seria que ele não aparece mais. Esse d ao quadrado menos esse d ao quadrado do primeiro membro ficou zero, então ele não aparece mais. Então quem restou foi justamente, ó, 2b ao quadrado menos 2bc, tá? Mais 2c ao quadrado menos 2ca, né? Menos 2db igual a menos 2ad. Então a nossa intenção aqui é provar que esse primeiro membro aqui, essa expressão aqui, é igual a esse segundo membro, correto? Mostrar que isso é igual, para provar a igualdade inicial. Poderíamos também pegar esse menos 2ad e operar, somar ele no primeiro membro e deixar igual a zero. A gente teria que provar o seguinte, que a primeira parte também iria ficar igual a zero. Ficaria 0 igual a zero. Daria certo. Dará certo também, tá? Só que eu vou fazer da maneira como ele está aparecendo aqui, tá? Vou deixar na próxima página aí desse método em que eu opero esse menos 2ad para o primeiro membro, tá? Para vocês verem. Ok, como que a gente vai provar isso aqui agora que toda essa sequência de monômios aqui, tá? Ela é igual a menos 2ad. Observe. Como aqui a gente está falando de progressão geométrica, a gente tem o seguinte, ó, ABCD, nessa ordem forma progressão geométrica, então considere que Q é a razão dessa progressão geométrica. Então o primeiro membro é A, eu posso pegar aqui o B e escrever em função de A. Como assim? Quem é B? É A multiplicado pela razão, ou seja, AQ. Quem é C? É A multiplicado pela razão duas vezes, por isso que fica AQ ao quadrado. E quem é D? A multiplicado pela razão 3 vezes. Então, escreve-se AQ ao cubo. Vamos pegar e substituir, tá? Substituir todos os membros aqui. Eu conservar o A, substituir o B, o C e o D.
Onde tiver B, você escreve AQ. Onde que tiver C, você escreve AQ ao quadrado. E onde que tiver D, você substitui por A, que é o cubo. Então, fazendo isso, pessoal, observe. Ao invés de escrever 2b ao quadrado, ficou 2 vezes o valor de b, que no caso é AQ ao quadrado, menos 2 vezes BC. Quem é B é AQ e quem é C é AQ ao quadrado. Mais 2C ao quadrado, ou seja, 2 vezes o valor de C, que é AQ ao quadrado, elevado ao quadrado, porque o C já estava ao quadrado, tá? Menos 2CA substitui o C com C veio A, menos 2DB substitui o D por AQ ao cubo e o B por AQ, igual a menos 2AD. Então você vê o A e substitui o D por AQ ao cubo, que é o que a gente tem aqui, tá? Então, realizando essas operações aqui, ó, 2AQ ao quadrado por 2A ao quadrado aqui ao quadrado, menos 2AQ vezes AQ ao quadrado, que é A vezes A ao quadrado, Q vezes Q ao quadrado, que aqui é o cubo. 2 vezes AQ ao quadrado, ambos ao quadrado, ficou A ao quadrado, e Q ao quadrado, porque aqui é a quarta potência. Menos 2AQ ao quadrado vezes A, multiplica o A por A, com A ao quadrado, conserva o Q ao quadrado. Menos 2AQ ao cubo vezes AQ, ficou 2 vezes AA com A ao quadrado, Q ao cubo vezes Q, que é a quarta potência. Menos 2A vezes A com A ao quadrado, conserva o Q ao cubo, tá? Agora a gente pode somar os termos semelhantes. 2A ao quadrado, Q ao quadrado, eu subtraio com esse, anulou. 2A ao quadrado, Q ao cubo, a gente conserva, negativo aqui, porque não tem no primeiro membro aqui um semelhante a ele. E aqui a gente tem o 2A ao quadrado, que é a quarta, subtraindo com esse 2A ao quadrado, que é a quarta, zerou. Então, quem restou aqui, menos 2A ao quadrado, que é o cubo, que é justamente o que a gente tem no segundo membro também. Ó. Então, a gente prova que a gente pode verificar agora o seguinte, menos 2A ao quadrado, que é o cubo, é igual a menos 2A ao quadrado, que é o cubo, o que demonstra que essa igualdade, que essa expressão aqui está correta, é a demonstração dela, tá? Quem quiser pegar e subtrair aqui no membro oposto e deixar zero igual a zero, pode. Eu já tinha feito isso anteriormente, aí tá a próxima resolução aqui, como eu disse que eu resolvi de outra forma, já aparece aqui, tá? Fiz de maneira semelhante, igualando a zero desde o início. Quem quiser observar depois, pausa o vídeo aí e dê uma olhada, tá bom? Em um surto epidêmico ocorrido em certa cidade com cerca de 10 mil habitantes, nessa questão comenta que cada pessoa infectada contaminava 10 outros indivíduos no período de uma semana. Supondo que essa epidemia tenha começado a prosseguir nesse ritmo a partir da contaminação do primeiro indivíduo, pode-se estimar que toda a população ficou contaminada em aproximadamente quantos dias? Eu vi muita resolução dessa aqui na internet, que eu fui consultar para sugestões de resolução e para ver como que o próprio aluno resolverá, né, que ele resolve, porque se consulta muito na internet. E eu percebi lá que tem muita resolução equivocada dessa questão, apesar da resposta estar a alternativa correta, a letra A, mas de maneira equivocada. Por quê? Vamos ver. De maneira simples, aqui eu fiz uma tabelinha, que em Enem a gente pode fazer esse rascunho, é muito fácil, tá? Por exemplo, perceba aqui que o tempo é em semanas, tá? E a quantidade de pessoas aqui na segunda linha dessa tabela. Observe. Quando o tempo for inicial, ou seja, 0 semanas, a gente tinha uma pessoa. Depois de uma semana, a gente vai ter quanto? Uma pessoa infectada, mais 10 pessoas que essa primeira pessoa infectou. Ou seja, você tem um total de 11 pessoas. Esse que é o erro, porque lá na questão ele coloca que na primeira, após uma semana, se tem 10 pessoas, porque aqui fala que uma pessoa contamina 10, mas na verdade não é. Se tem 10 novas pessoas, mas aquela uma inicial, então você tem que somar, tem 11. Na segunda semana você tem 1 mais 10, eu não quis escrever assim pra gente detalhar, 1 mais 10 que é da primeira semana, mas, como que a gente teria no caso 11, eu deixei 1 mais 10 pra gente destacar aqui como que a gente tá fazendo, tá? 11, essas 11 vão contaminar mais 10, ou seja, essas 11 vão contaminar 10 cada uma, melhor dizendo. Ou seja, elas vão contaminar 110 pessoas. Somada com as 11, então 121. Essas 121 pessoas vão contaminar 1.210. Somada com elas, 1.371. Essas 1.371 pessoas vão contaminar 3.310. Somada com elas, dá 14.641. Você já percebe o seguinte, já ultrapassou os 10 mil habitantes, ou seja, em aproximadamente 4 semanas, o que nos dá um total de 28 dias. Por isso que a questão até disse que é aproximadamente, tá? Porque aqui na quarta semana já ultrapassou o total, que é 10 mil. E se você fazer aqui da maneira como a questão está sendo resolvida na internet aí, sem somar, ou seja, só a quantidade de pessoas infectadas, vai ficar certinho. Ó. Seria 10 na primeira semana, 100 na segunda, 1.000 na terceira e 10 mil na quarta. Não dá nem já dá sempre necessitar da aproximação. Tá? Mas enfim, aí eu quis demonstrar aqui de uma outra forma também para a gente começar a trabalhar dessa maneira que é interessante. Perceba, já está respondida a questão, tá? Mas vamos verificar de uma outra maneira aqui. Na primeira semana você tem uma pessoa mais uma pessoa que contaminou 10, ou seja, 1 vezes 10, o que nos dá 1 mais 10 pessoas. Na segunda semana você tem 1 mais 10 pessoas. Poderia escrever 11, mas estou detalhando para você analisar aqui, porque esse aqui também é muito
é semelhante ao cálculo utilizado em matemática financeira, tá? 1 mais 10 pessoas, mais 1 mais 10 pessoas multiplicado por 10, porque essas 11 pessoas aqui vão contaminar cada uma delas 10 pessoas, por isso que eu multipliquei 1 mais 10 vezes 10. Por que eu não escrevi 11? Para a gente poder analisar o cálculo detalhado aqui, tá? Na terceira semana, e aqui nos dá o seguinte, ó, na segunda semana, 1 mais 10 mais 1 mais 10 vezes 10, eu posso colocar esse 1 mais 10 ó, em evidência, já que ele está nos dois membros. Então ficou 1 mais 10 vezes, no lugar desse 1 mais 10, como ele está em evidência aqui, eu escrevi 1, e 1 mais 10 aqui está em evidência, restou quem? Restou 10. Então foi 1 mais 10 vezes 1 mais 10, o que resulta em 1 mais 10 ao quadrado. Ou seja, eu coloquei esse 1 mais 10 em evidência. Ó. No lugar dele aqui apareceu esse 1. Como esse 1 mais 10 já está em evidência, quem foi que apareceu aqui? Apareceu esse 10. E esse aqui é o que eu coloquei em evidência, 1 mais 10. Né? Foi 1 mais 10 vezes 1 mais 10. Ou seja, essa expressão aqui pode ser escrita dessa forma, equivalentemente. 1 mais 10 ao quadrado. Na terceira semana, você tem 1 mais 10 ao quadrado pessoas infectadas, mais 1 mais 10 ao quadrado pessoas, multiplicado por 10, porque vão contaminar 10 pessoas cada uma delas. Aí o que eu vou colocar em evidência aqui? Ó? 1 mais 10 ao quadrado. Colocando 1 mais 10 ao quadrado em evidência, que é isso que aparece aqui, quando você coloca ele em evidência, quem vai aparecer aqui no lugar desse 1 mais 10 ao quadrado é 1. E no lugar dessa expressão, que é 1 mais 10 ao quadrado vezes 10, como esse 1 mais 10 ao quadrado está em evidência, quem vai aparecer é o 10. Esse 10 aqui, tá? Que ele aparece aqui, ó. Então ficou 1 mais 10 ao quadrado vezes 1 mais 10, que é 1 mais 10 ao cubo. O que você percebe? É só você pegar o número da semana e elevar 1 mais 10 a este número. Por exemplo, primeira semana, 1 mais 10 elevado a 1. Segunda semana, 1 mais 10 elevado ao quadrado. Terceira semana, 1 mais 10 elevado ao cubo, tá? Que é justamente a gente tem aqui, ó. 1 mais 10 é 11, né? 11 elevado a 1 dá 11. 11 elevado a 2 é 121. 11 elevado à terceira potência é 1331. 11 elevado à quarta potência é 14.641. Que é justamente a expressão que representa algebricamente essa situação aí, tá? E isso se assemelha muito com o que a gente tem lá na matemática financeira, por exemplo. Ou seja, na enésima semana, uma semana qualquer, de número n, é 1 mais 10 elevado a n. E, na verdade, isso aqui você vê muito em na própria matemática financeira escrito dessa forma. Ó, e é o que acontece. É o valor inicial, tá? Que é o 1, que não precisa aparecer. Eu resolvi escrever aqui para vocês verem. 1 é o valor inicial, a quantidade de pessoas iniciais, vezes 1 mais 10. Esse 1 mais 10 é justamente a razão, ou seja, ele aumenta 11. Tá? 1 mais 10 elevado a n. Em matemática financeira, no lugar desse 10 que geralmente aparece a taxa percentual. Tá? Mas isso aqui é só uma explicação a mais. Tá? Já daria para ver aqui facilmente que a resposta aqui são 28 dias, tá? Ou seja, 4 semanas, correto? Questão 3, questão relativa ao triângulo Sierpinski. O triângulo Sierpinski é muito interessante, eu já representei ele através do GeoGebra e fica muito legal, em que você vai formando, né, uma sequência de triângulos dentro de um outro triângulo, tá? E aí você começa a ver que a teoria a gente chama isso de teoria do caos, tá? Os fractais, enfim. Percebe que na figura 1 a gente tem um triângulo, tá? Que é essa divisão que a gente chama de triângulo Sierpinski, tá? Ela vai se dividindo aqui infinitamente. A gente só tem até a quarta figura aqui, mas esse aqui continua, tá? Na figura 1 a gente tem um triângulo. Na figura 2 você tem contos menores, tá? Você tem 4 triângulos menores. Na figura 3 você tem aqui, ó, 16 triângulos menores, porque cada um desses aqui vai formar novos 4 triângulos, tá? E assim por diante. Aí pergunta, qual é a expressão que representa essa situação aqui? E depois pergunta qual é o número de triângulos menores na figura 7. Mas enfim. Olhando aqui primeiro a expressão, a gente pode tentar entender isso aqui a partir de uma progressão geométrica. Perceba, a gente tem o seguinte, na segunda sequência, ó, um triângulo inicial, depois 4, depois 16. Se tivesse aqui, por exemplo, essa figura 4, que ela tem 64 triângulos menores, certo? E assim, aqui é 1, 4, 16, aqui 64. E assim por diante, é só multiplicar por 4 e vai descobrir quanto teria na figura 5. Então, o termo A1 dessa sequência é 1, e a razão você percebe que é 4, porque está multiplicando por 4. Então, o termo geral dela é como a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, né? Que é justamente o termo geral da progressão geométrica. Então, a n é igual ao valor de A1, que é 1, isso daqui, a razão que é 4 elevado a n menos 1. Então, a n é igual a 1 vezes 4 elevado a n menos 1, ou seja, a n é igual a 4 elevado a n menos 1. Tá. Se você quer saber na figura 7, é só substituir o n por 7. Então, a 7 é igual a 4 elevado a 7 menos 1, ou seja, 4 elevado a 6, que é a figura 7, ela contém 4.096 triângulos menores, correto? Fácil, fácil. Você poderia continuar escrevendo aqui, mas a expressão é justamente para facilitar, ok?
Questão 4. Essa questão do Enem, que é semelhante ao que eu havia comentado anteriormente, de matemática financeira e de alguns problemas, tá? E é muito interessante. Ele fala aqui que uma empresa ela tentou, né, aumentar a produtividade em sua produção industrial e ela fez o seguinte, ela conseguiu fazer isso. Primeiramente, tá, no primeiro ano ela conseguiu produzir 8.000 unidades, tá, de determinado produto, e no ano seguinte, com o investimento em tecnologias, ela aumentou 50%, tá, em relação à produção do ano anterior, tá? Porque diz assim, ó, esse percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%, ou seja, a cada ano a produção vai aumentar 50% em relação ao ano anterior. Aí ele pergunta qual é a expressão dessas aqui que representa a situação de produção anual, ou seja, a cada ano, se você considerar como P a quantidade anual e T o ano de funcionamento, tá? Então é o seguinte, essa aqui é muito simples se você fazer o seguinte. Até a segunda pergunta que eu fiz aqui, que a gente vai ver depois também. Qual a quantidade de produtos fabricados após 6 anos de funcionamento? Tá? Observe, considere que ela começou aqui com 8.000 unidades produzidas. E a razão dela é que você já tem que começar a lembrar. A razão dessa sequência é o quanto que vai se ter no ano seguinte. Tá? Se ela aumenta 50%, a razão aqui não é 50%. É 150%, que é o que você tem mais 50%, certo? Então, ó. Está escrito aqui 150 sobre 100, que vem de 150%, porque ela aumentou 50%, mas 100% você já tem, é o valor inicial, né? Então, na verdade, como a gente fala de taxa percentual, você divide por 100 e fica 1,5, que é a razão dela, tá? E o termo geral da PG é isso, a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Substituindo, então, ela ficou fácil. O AN que a gente está chamando de P, que é quantidade de produtos, né, em função de T, é igual o termo inicial, que é 8.000, vezes a razão que é Q, 1,5, elevado a n menos 1. A gente está chamando o n aqui de t, porque se refere ao tempo. Tá? Então, essa é a expressão que representa essa situação. Ou seja, letra E. Tá? Olha, a quantidade inicial vezes a razão, que é 1 mais 1 de 100%, e 0,5 que é 50%. Tá? Por isso que fica 1,5. Elevado a t menos 1. Tá? Que isso aqui está semelhantemente ao que eu disse da questão anterior. Que no caso lá era 1 aqui, por isso que não precisava escrever, tá? Ou seja, a quantidade inicial vezes a taxa percentual elevada a t menos 1, tá? A taxa percentual não, a razão aqui da progressão geométrica, ok? E aí, pessoal, após 6 anos, você tem que fazer o seguinte, não é você substituir aqui, respondendo o segundo questionamento aqui, não é substituir o t por 6. Você tem que fazer o seguinte, você teria que pegar e descobrir quanto que ela calculou produziu no primeiro ano, que na verdade foi 8.000, quanto que ela produziu no segundo ano, quanto produziu no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e somar todos esses anos. Mas você sabe que na progressão geométrica você não precisa descobrir 1 a 1. Você pode usar o termo de soma da progressão geométrica, né? Isso que é como Sn é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Você pode usar isso aqui para ser mais prático, então ficou como? Quem é o termo A1? É 8.000 vezes Q, que é 1,5, elevado a n, que é 6, porque ele quer saber após 6 anos, ou seja, o total após 6 anos. Se fosse assim a pergunta, qual a produção no sexto ano? Eu queria saber somente no sexto ano. E você poderia vir aqui substituir o t por 6. Mas não, ele quer saber após 6 anos, ou seja, tudo que ele produziu do primeiro ao sexto ano. Tá? Então, 1,5 elevado a 6 menos 1 sobre 1,5 menos 1. Então, 1,5 elevado a 6 menos 1 resulta nesse número aqui, decimal. Nesse número aqui, tá? E 1,5 menos 1 ficou 0,5. Dividindo, ficou 20,7825 multiplicado por 8.000, que resulta em quanto? 166.250 unidades. Tá? Respondendo ao segundo questionamento. Vamos mostrar isso de uma outra forma. Observe. Imagine aqui que no primeiro ano, essa empresa ela produziu 8.000 produtos. Tá? No segundo ano, ela vai aumentar em 50%. Eu vou explicar melhor, explicar de outra forma a questão para vocês, para quem não tiver entendido ainda. No segundo ano, ela vai aumentar em 50%. Ou seja, 8.000 mais 8.000 vezes 0,5, que se refere a 50%. Ou seja, 8.000 aqui, ao invés de multiplicar, eu vou colocar em evidência seguindo aquele procedimento que a gente fez anteriormente. Coloco 8.000 em evidência. 8.000 vezes. No lugar desse 8.000 fica 1. E no lugar desse segundo número fica 0,5. Então ficou 1 mais 0,5, que é quanto? 1,5, tá? Ok. No terceiro ano ficou a quantidade do ano anterior, que é o segundo ano, que ela já tinha produzido no ano passado,
mais 50% daquela produção, ou seja, aquilo que ela já havia produzido no ano passado, que é 8.000 vezes 1,5, mais 50% de 8.000 vezes 1,5. Escrevendo isso aqui, ó, em evidência, ou seja, 8.000 vezes 1,5 em evidência, ficou como? 8.000 vezes 1,5 vezes, no lugar dele aqui, como ele está em evidência, você escreve esse 1. E nesse segundo membro, aqui, como você colocou esse 8.000 vezes 1,5 em evidência, você vai ter que escrever, ó, esse 0,5 aqui, tá? Então, esse parênteses aqui a gente colocou em evidência. Então, ficou 8.000 vezes 1,5 vezes 1 mais 0,5, tá? Ok, fazendo isso aqui, a gente pode eliminar esse parênteses aqui, ó. Ficou o seguinte, 8.000 vezes 1,5 vezes 1 mais 0,5, que é quanto? 1,5, não é isso? Aí ficou 8.000 vezes 1,5 vezes 1,5, que na verdade é 8.000 vezes 1,5 ao quadrado. A gente não vai resolver isso aqui, multiplicar aqui, para a gente começar a perceber o que vai acontecer aqui, termo a termo, tá? Aí você percebe o seguinte, ó. No segundo ano de produção, ela produziu 8.000 vezes 1,5. No terceiro ano, 8.000 vezes 1,5 ao quadrado. Ou seja, o expoente aqui, ó, quando o ano foi o segundo, o expoente foi 1, ou seja, 2 menos 1. Quando o ano for o terceiro, o expoente foi 2, que na verdade é 3 menos 1. Ou seja, você percebe que é só pegar o valor do ano e subtrair 1. Quando o ano for 6, o expoente vai ser quanto? 6 menos 1, que é 5. Ou seja, se a pergunta fosse quanto que ela produziu no sexto ano, a resposta seria 60.000 e 750. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta lá foi o seguinte: quanto que ela produziu ao total até o sexto ano? Aí você tem que somar o termo a termo. No primeiro ano ela produziu 8.000, no segundo ano ela produziu 12.000, tá? Que é o resultado disso aqui, ó. Ou seja, é 8.000 mais a metade, 8.000 mais 4.000. No terceiro ano ela produziu 18.000 porque 12.000 mais 50%, ou seja, 12.000 mais 6.000 no terceiro ano. 18.000 mais a metade, que é 9, dá 27.000. E assim sucessivamente até o sexto ano, que dá 60.750, tá? Somando isso aqui tudo, você descobre que nesses 6 anos ela produziu 166.250 unidades, como a gente já havia calculado anteriormente pela expressão da soma da PG, certo? Só que não sabe de outra forma aqui. E isso aqui é uma demonstração, ó, do termo geral da situação, que é tipo de recorrência, porque você calcula um termo em função do anterior. Isso a gente chama de demonstração por recorrência, tá? Para você perceber por que a expressão dessa forma, que 8.000 vezes 1,5 elevado a t menos 1. Você começa a perceber isso aqui, ó. Quando o ano for o segundo, foi 8.000 vezes 1,5 elevado a 1. Quando o ano for o terceiro, foi 8.000 vezes 1,5 elevado a 2. Aí você percebe que você pode escrever sempre dessa forma, tá? Sem precisar fazer termo a termo. Certo? Aí então, questão 5. A população de Malim foi reduzida 20% da existente há 50 anos, né? No caso, em 1953. Então, essa é uma informação da revista Veja do ano 2003, ou seja, há 50 anos, que na verdade é o ano de 1953, até hoje, até o ano de 2003, ela reduziu 20%. Aí ele pergunta assim, considerando que foi constante a razão anual, a razão entre a população de um ano e do ano anterior, com que essa população decresceu durante esse período, conclui-se que a população de Malim, ao final dos primeiros 25 anos, ou seja, 1978, ficou reduzida aproximadamente quanto? Aí tem as alternativas aqui. Se de 53 para 2003 ela reduziu 20%, quanto que ela reduziu de 53 do ano 1953 para o ano 1978? Aí você pode fazer termo a termo essa sequência aqui, já que é constante. Tipo assim, quanto que ela reduziu até o ano de 1954, até o ano de 1955, e assim por diante até chegar ao ano de 1958. Mas aí é demorado, né? Você teria que fazer 26 membros aqui, considerando esse como primeiro, tá? Aí, enfim, como esse ano aqui é um ano central, a gente vai tentar representar dessa forma, ó, em 3 termos. O primeiro termo é o ano de 1953, o segundo é esse ano central que a gente quer calcular, e o último é 2003, que a gente sabe que, ó, foi quando? No ano de 1953 tinha X, a população era composta por X animais desse aí, de marlim, tá? Marlim azul. No ano de 2003, ela era composta por 0,2x. O que significa isso? 20% de x, ou seja, 20 sobre 100, que é 0,2, né? 0,2x. Aí ele quer saber aqui esse total de redução aqui no ano de 1938. Então a gente tem agora uma progressão geométrica aqui, ó, com 3 termos. A gente pode pensar o seguinte, ó. O termo A1 é x, que é o total que ele tinha no início. O termo A2 é x vezes a razão de redução. A gente não sabe qual é o valor aqui, mas a gente sabe que é x multiplicado por uma razão. Uma razão que, na verdade, vai reduzir essa quantidade inicial. E o terceiro termo é x vezes q ao quadrado, porque você multiplicou uma vez, multiplicou 2 vezes, tá?
Como o termo A3 é x vezes q ao quadrado, porque é o termo inicial multiplicado pela razão duas vezes, e a gente já sabe também que o termo A3 se refere ao ano 2003, corresponde a 0,2x, porque é 20% da quantidade inicial, a gente pode igualar x vezes q ao quadrado a 0,2x de maneira conveniente, né, para calcular o valor de q, porque depois que você encontrar o valor de q, você consegue encontrar, já que q é a razão, você consegue encontrar a quantidade de marlim azul que continha no ano de 1978, correto? Então, assim, x vezes q ao quadrado é igual a 0,2x, porque ambos referem ao terceiro termo. Essa correspondência aqui nos dá o seguinte, dividindo ambos os membros por x, então vai ficar q ao quadrado igual a 0,2, tá? Que é igual a mais ou menos raiz de 0,2. Se na sequência, na progressão geométrica, a razão for negativa, a gente sabe que ela é uma sequência que fica ora positiva, ora negativa, né? Os termos, ou seja, não é o caso aqui. Esse caso é uma que é constante, tá? O sinal dela. Então a gente vai considerar que a razão positiva, ou seja, aproximadamente 0,4472 a razão dessa progressão geométrica aqui, tá? Você percebe que ela é um valor entre 0 e 1, porque justamente que essa sequência aqui, ó, vai ser uma sequência decrescente, ou seja, a quantidade a população a quantidade de animais vai reduzir, tá? Então, o segundo membro, que refere ao ano de 1968, continha que percentual da população inicial? Ou seja, o A2 é x vezes q. O A2 é aproximadamente x vezes o valor de q, que é 0,4472, ou seja, aproximadamente 0,4472x. O que nos dá que isso aqui, a gente representando de maneira percentual, né, 44,72 sobre 100%, ou seja, aproximadamente 45% da população inicial, tá? Porque assim, ó, 0,2x, se você quiser transformar porcentagem, você multiplica por 100, fica 20%. Multiplicando isso aqui por 100, fica, muda a vírgula duas casas adiante, fica 44,72%, ou seja, aproximadamente 45%, tá? Do ano de 1953 ao ano de 1978, tá? A redução foi de aproximadamente 55%, porque no ano de 78 a gente tinha um total de 45% da população inicial, tá? Ou seja, reduziu 55%. Tá? A resposta, então, letra D. Tá? Questão 6. Essa é uma questão muito interessante, que ela nos dá uma ideia, uma dimensão sobre exaustão, justamente para o cálculo de áreas. O que é exaustão? Quando você divide uma determinada figura que você não consegue talvez calcular a área, você divide ela em infinitos retângulos. Aí, a partir desses infinitos retângulos, você calcula a área abaixo dessa curva aqui. Tá? Aí, dada essa figura aqui, ele pergunta para você, se essa curva geométrica aqui, ela é associada a essa expressão, a essa função, y igual a 2 elevado a x, com x menor igual a zero, que é justamente uma função exponencial. Aí ele pergunta qual a área dos infinitos retângulos que a gente tem aqui, partindo desse para o sentido negativo aqui. Observe, para você calcular a área do retângulo, você precisa multiplicar a base vezes a altura. A base de cada um desses retângulos aqui é igual. Cada uma delas mede 1. Menos 4 menos 3 é 1, menos 3 menos 2 é 1 e assim por diante. Então, a base é igual. Só que as alturas são diferentes, então eu vou ter que calcular a altura de cada um deles. Para calcular a altura desse primeiro retângulo aqui no sentido decrescente, falando primeiro aqui no sentido decrescente do eixo das abscissas, esse retângulo de altura maior, para a gente calcular a altura dele, como esse vértice aqui pertence, está contido aqui na representação gráfica da função, ó, é só você substituir o valor de x, que é menos 1, nessa função, na representação algébrica dessa função, que é y é igual a 2 elevado a x, uma função exponencial, e aí você descobre o valor de y, que é justamente a altura desse primeiro retângulo. Fazendo isso, ó, a altura 1 é igual a 2 da função elevado ao valor de x, que é menos 1. 2 vale menos 1 é 1 meio, ou seja, a altura desse primeiro retângulo aqui é 1 meio. De maneira semelhante para o segundo retângulo, você percebe que a altura dele será menor, né? Aí, substituindo o valor de x aqui por menos 2, já que esse ponto, esse vértice aqui tem coordenada, tem a abscissa menos 2, substituindo esse valor de x por menos 2, ó, o x da função aqui, ficou y igual a altura 2 é igual a 2 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, para você resolver aqui, você pode apresentar de outra forma, né? Conserva a potência e, porém, inverte a base. 2 sobre 1, você escreve 1 sobre 2. Aí não precisa parecer negativo mais. Ficou 1 meio elevado a 2, ou seja, 1 quarto. Ou seja, essa altura desse retângulo é a metade do retângulo anterior. O anterior era 1 meio, agora 1 quarto. De maneira semelhante para o terceiro retângulo, ó,
Só que agora que o valor de x é menos 3. Quando você substitui o valor de x na função aqui, substituir por menos 3, você vai descobrir justamente o valor de y, que é justamente a altura, que é o que nos interessa. Por isso que eu fiz o tracinho até aqui. Ó. O valor de y aqui é justamente a altura. Por isso que eu vou substituir o x aqui para descobrir esse y. Que na verdade eu vou chamar de altura. Altura 3. Altura 3 é igual a 2 da função elevado ao valor de x, que nesse caso é menos 3. Invertendo a base com 1 meio, porque aí quando você inverte a base, o expoente fica muda de sinal, né? Negativo ficou positivo, então ficou 1 meio ao cubo. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Então, essa altura do terceiro triângulo é 1 oitavo. Você percebe o seguinte, a altura está sempre reduzindo a metade da altura anterior. Então, o que você pode fazer agora? Pode ficar mais fácil. Como que é a altura? Como que é a área do retângulo? Base vezes a altura. Então, a área de todos os retângulos eu vou ter que somar. O primeiro retângulo, qual é a base dele? 1 vezes a altura, que é 1 meio. Então, 1 vezes 1 meio, 1 meio. O segundo retângulo, a base que é 1 vezes a altura, que é 1 quarto. 1 vezes 1 quarto, 1 quarto. A área do terceiro retângulo, a base que é 1 vezes a altura, que é 1 oitavo. 1 vezes 1 oitavo dá 1 oitavo. Ou seja, você percebe que a área aqui vai ser o próprio valor da altura, porque a base é 1. Quando você multiplicar, não vai modificar aqui o valor numérico, tá? Ou seja, a área desse quarto retângulo aqui será quanto? 1 sobre 16 avos. E assim por diante. Ou seja, forma uma progressão geométrica que de razão 1 meio está reduzindo a metade. Só que o que te interessa, como é a área total, a área de todos os retângulos, você vai ter que somar termo a termo. Aí o que a gente lembra aqui? A gente vai ter que somar uma progressão geométrica infinita. Isso é possível porque ela é uma progressão geométrica convergente, tá? Em que você percebe aqui que a razão dela está contida entre 0 e 1. A razão dela é 1 meio, 0,5, tá? Então você pode usar a expressão de soma de uma PG infinita, que é como aparecendo aqui, ó, Sn, a soma é igual ao primeiro termo dividido por 1 menos Q. Fazendo isso, ó, quem é o primeiro termo dessa sequência? 1 meio dividido por 1 menos Q. O Q é justamente 1 meio, porque o Q é a razão. Ó, cada termo aqui está multiplicando por 1 meio para descobrir o próximo. Você está reduzindo a metade. Então a razão é 1 meio e o primeiro termo também é 1 meio. Fazendo isso, ó, 1 meio sobre 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio. 1 menos meio fica meio, né? Então ficou meio sobre meio, que na verdade é 1. Ou seja, 1 unidade de área representa a soma de todas as áreas do retângulo. Quando você somar todas as áreas do retângulo infinitamente, né, o valor tende a 1, correto? Estudem aí, vejam de novo aqui os conceitos aqui, olhem com calma aí, tá bom? Então, letra B. Pois é, bons estudos para vocês aí, até mais.